Olá, seguidores! Agora que já temos quase todos aqui os relatórios gerenciais de dezembro e janeiro, vou fazer aqui um vídeo que estava com muita vontade de fazer, onde vou verificar aqui aqueles fundos que tiveram as taxas de performance mais altas aqui no nosso mercado de fundos imobiliários. Então vou dar uma verificada aqui em quais gestores que deram uma mordida aqui bem grande no dinheiro aqui dos cotistas, né? E teve alguns casos aqui que me surpreendi bastante com o montante que o gestor levou aqui na taxa de performance. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, aqui no caso vou começar por um clássico aqui, Vigir 11, um fundo que acho que todo mundo já é bem famoso por ter uma taxa de performance bem salgada, tá? E aqui no caso, esse aqui é o fundo de papel CDI da Valora. Então, como vocês podem ver aqui, no mês de dezembro, os gestores embolsaram 5,35 milhões de reais. Então, bem mais aqui do que em meses convencionais, né? Aqui em novembro foi 1,45 milhão, aqui em janeiro foi 1,31. Então, tomando aqui como uma média cerca de 1,35 milhão, então dá para a gente estimar aqui a taxa de performance em algo próximo a 4 milhões de reais que foi paga aqui em dezembro. E lembrando que isso aqui é uma conta que é semestral, né? Então, além dessa, deve ter tido outra de magnitude similar lá no mês de junho. Então, vou projetar aqui, como são duas vezes por ano, cerca de 8 milhões de reais por ano em taxa de performance aqui para VGIR 11. Então, pega aqui esses 8 milhões de reais e dividindo pela taxa de gestão normal, que aqui no caso é de cerca de 1,35 milhão, a gente estaria aqui falando de quase 6 taxas mensais, taxas normais aqui por ano. Então, é como se o gestor recebesse um 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º salário. Então, isso que é bom, né? Então, aqui, por aqui vocês têm uma noção do porquê que aparece tanta gestora nova aqui a cada dia. E olha que a gente está falando aqui de uma taxa de performance que foi ganha sobre renda recorrente. Então, não é como se o gestor tivesse feito algo a mais para ganhar essa taxa de performance. Basicamente aqui o fundo foi recebendo aqui os pagamentos, caiu na conta e aí o gestor vai e embolsa aqui esse ganho. Ganho sobre resultado recorrente, algo que eu nunca compreendi, tá? Quando eu trabalhava, quando eu era CLT ainda, me recordo da época da PLR, participação nos lucros. Nossa, uma complicação danada para você ganhar. Tinha um monte de coisa lá. Para você perdia ponto, ganhava ponto, multiplicador, umas coisas super complexas. E aqui para o gestor é uma mamata danada, né? Pegar aqui essa taxa de performance. Ok, seguindo aqui por outro que eu vi que teve uma taxa de performance bem salgada. Aqui no caso, RZAT11. Isso aqui é o fundo da Risa que é de tijolo, mas na prática ele funciona como se fosse um fundo de papel. E então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na DRE, pelo menos, temos uma quebra por taxa de performance, deixando as coisas mais claras. E algo que eu percebi fazendo esse vídeo aqui é que várias gestoras não têm essa quebra, deixam aqui apenas despesas para dar uma maquiada, né, para esconder esse tipo de coisa. Além disso, tem outra estratégia que eu vou mostrar aqui de outro fundo. Então, aqui a gente pode notar que em dezembro de 2024, os gestores, a RISA apurou aqui 1,87 milhão de reais via taxa de performance. Enquanto mensalmente a gente está falando aqui de 304, 345, 323 mil reais. Então, vou colocar aqui como taxa base aqui mensalmente 320 mil reais.
Então, vou colocar aqui a taxa de performance, dividindo por R$ 320 mil. Então, temos aqui que essa taxa de performance paga em dezembro foi equivalente a quase 6 taxas de administração cobradas mensalmente por esse fundo da Risa, né? Então, é muita coisa. Se a gente for pensar que em junho tem outra taxa dessa, então é como se fosse praticamente uma segunda taxa de administração aqui pelo fundo. E, e no caso, vejam aqui também o impacto que essa taxa de performance teve sobre as reservas aqui do fundo. Saiu aqui de 51 centavos para 9 centavos. Então consumiu aqui 42 centavos de resultado de reserva aqui desse mês. Praticamente secou completamente a reserva aqui para pagar a taxa de performance. E não acompanho esse fundo aqui tão de perto, mas acho que temos uns eventos não recorrentes aqui, mas vou dar uma verificada na questão do rendimento para ver se teve algum ganho excepcional aqui durante o segundo semestre de 2024 aqui para RZAT11. Então, aqui em dezembro, R$ 1, e nada de excepcional aqui em, no segundo semestre de 2024 aqui desse fundo da Risa não, tá? É verdade, o ano inteiro aqui, o rendimento aqui na faixa do R$ 1 por cota. Então, nada que impressione, tá? Aqui no rendimento do fundo. Então, é bem estranho eles terem apurado tudo isso aqui. Mas ok, seguindo então, mais aqui um fundo em que o gestor está embolsando bastante grana aqui com taxa de performance. O próximo é um clássico, Tegar 11. No entanto, por incrível que pareça, na verdade, por incrível que pareça não, né? Vou comentar depois. Esse ano o fundo ele não apurou taxa de performance, algo que até me surpreendeu bastante. Nos exercícios 2024 não haverá taxa de performance. Mas também, né, com o desempenho aqui do fundo, tanto na questão de rendimentos quanto no patrimonial, os dois aqui com queda. Então seria de se estranhar se eles tivessem apurado aqui taxa de performance. E, enfim, dessa vez aqui os custos pegaram, se livraram de ter que pagar taxa de performance, mas é bom lembrar que o fundo tem uma taxa, uma das taxas de performance mais abusivas aqui do nosso mercado. Estou falando aqui de 30% sobre 100% CDI. Então, além da bocada ser bem alta, o benchmark, a meta é bem baixa, né? Aqui está falando de 100% CDI. Então, tome cuidado. O fundo não pagou, não teve taxa de performance abusiva esse ano, mas no passado o fundo chegou a receber o apelidinho carinhoso de Tegar 30, de tanta taxa que os cotistas estavam pagando. Outro fundo, outro candidato forte aqui a entrar nessa lista é HBT11, o fundo Habitat. Isso aqui é um fundo de papel da XP mais high yield. E que no caso a gente tem uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o CDI, então uma meta bem fraca também. Contudo, a XP ela é bem esperta, né? Então, aqui é aquele caso que eu falei da linha de despesa não ter quebra. Então, a gente não sabe o que é taxa de administração, taxa de performance, o que é outras despesas. E ainda por cima, provavelmente aqui eles provavelmente fazem provisão mensal da taxa de performance, de forma que não tem salto aqui no final de semestre, né? Então, isso aqui dificulta bastante para a gente saber quanto que o gestor está embolsando aqui de taxa de performance. Então, isso aqui com certeza não é mero acaso, tá? Provavelmente já foi construído assim para não ver essa taxa de performance. Inclusive, antigamente, esse fundo ele tinha duas. Eu me lembro que o fundo tinha duas DREs, uma caixa e outra contábil, sendo que na contábil eles detalhavam essa questão da taxa de performance. No entanto, algum tempo depois que a XP
comprou a Habitat, eles optaram por retirar essa segunda DRE, né? Então, transparência, a gente se vê por aqui. Ok, deixa eu ver, colocar HBT11 aqui também, colocar eles aqui mesmo que a gente não saiba quanto que eles apuraram. Ok, e para finalizar esse vídeo, vou dar um exemplo positivo aqui, tá? CACR11. Então, mesmo pagando tanto que o fundo pagou, aqui no segundo semestre de 2024 o fundo não apurou taxa de performance. E no caso que a performance do fundo é 20% sobre 110% do CDI. Então, mesmo sendo de 110%, estranhei não terem apurado aqui performance. Então, que no caso, provavelmente os cotistas nem iriam se importar tanto assim de pagar taxa de performance aqui em CACR11. E aqui acredito que não teve pagamento, provavelmente por conta de queda no valor patrimonial. Se a gente for pegar aqui no começo dos 24, a gente teve uma queda aqui do patrimônio, né? Se a gente for, deixou aqui em dezembro com uma queda do patrimônio bem elevada. E, enfim, essa questão do cálculo da taxa de performance não tem tanta transparência assim. Então, acaba que a gente não. É difícil saber o que está se passando aqui com essa. Com o como é que está sendo feito esse cálculo, né? Não, é difícil de entender. Mas, enfim, colocar ela aqui, CACR11 aqui do lado dos cotistas por ter sobrado aqui mais para o pessoal. Então foi isso, galera. Não vou conseguir fazer aqui para todos os fundos, né? Vários deles estão com. Tem a DRS sem as linhas, com a performance diluída. E, no entanto, se vocês souberem de algum outro fundo que teve uma taxa de performance também muito elevada, deixem aí nos comentários. Então foi isso, galera. Espero ter curtido, peço que o seu like, não se inscreva aqui no canal e que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.